Você vai ficar impactada, de verdade. Quando eu cheguei hoje pela parte da manhã e me contaram, eu imaginei, meu Deus, nós precisamos colocar essa reportagem no ar de um homem que por pouco escapou da morte, mas que vai levar à compreensão também do público de um modo geral sobre o autismo. Sabe por quê? Deixa eu te falar, olha só. O homem, ele foi parar na cadeia porque a filha dele morreu, 2 aninhos. No hospital disseram, olha, aparentemente essa criança ela foi espancada até a morte. Mas ela não tinha sido espancada. Muitos anos depois é que o novo exame mostrou, não, mas aqui não tem sinal de violência. Quem foi que deu? Era um profissional lá do passado. Deve ter feito um relatório rápido no hospital, estava com vontade de voltar para casa, porque tem isso, né? Em todas as profissões tem aqueles que não levam a sério. E aí mandaram um relatório para a polícia. Não, a criança morreu porque provavelmente ela foi espancada. Aí o pai foi dar um depoimento e os policiais, eles acharam estranho que esse pai era muito frio quando ele falava. A promotoria embarcou nessa. Não, mas veja bem, se tem um exame dizendo que essa criança morreu provavelmente espancada, não era uma certeza, tá? Provavelmente espancada. E o pai dá o depoimento. Olha, o pai não chora quando ele fala, não tem expressão, cara frio, deve ser assassino esse desgraçado. E ele foi condenado à morte. Ele sempre dizia, pelo amor de Deus, eu não matei ninguém. Mas por que você não chora? Não chora porque não tem vontade de chorar. Somente 15 anos depois, ele conseguiu convencer as autoridades, através do advogado, a fazer um exame. E foi comprovado que ele tem um nível elevado de autismo. Eu não sei se você conhece sobre a doença. Eu não sou médico, então eu não vou entrar em áreas que eu não tenho. Mas eu vou te falar uma coisa, de acordo com o que já me contaram. Existem níveis diferentes e sintomas diferentes. E ele era desse jeito, ele não expressava emoções. Não é porque ele não amava a filha, não é porque ele é frio, é dele, entendeu? É natural dele, ele não tem culpa, ele nasceu assim. E ele não é melhor ou pior, ele só é diferente. Mas isso serviu para que fosse usado como prova para que ele fosse condenado. E ele passou vários anos atrás das grades. Essa semana ele iria receber uma injeção letal, que só aconteceu nos Estados Unidos. Só que pararam tudo, não, vem cá, peraí. Ele provou que ele tem autismo. Então a gente não pode condená-lo agora à morte, porque na sentença o juiz disse que a criança provavelmente foi morta porque ela apanhou e agora o juiz também colocou e, colaborando com isso, ele não tinha emoção nenhuma. Então, se isso foi usado como uma das provas, não vamos colocar ele no corredor da morte. Pediram um novo exame da criança, do corpinho. E ficou constatado que pode ser que ela não apanhou coisa nenhuma. Por que eu vou colocar essa reportagem no ar da grande Tina Roma, uma reportagem muito bem feita, para que você entenda que muitas pessoas, todos os dias que têm autismo, elas são interpretadas de maneira errada e elas pagam um preço que elas não deveriam pagar. Põe no ar. Uma condenação que provocou polêmica e deixou os moradores divididos. E a justiça também. Robert Robertson, de 58 anos, recebeu a sentença mais dura que se pode ter: a pena de morte. Há 22 anos, desde 2003, este operário espera no corredor da morte mais movimentado dos Estados Unidos, em Huntsville, no Texas. Mas uma dúvida sobre a culpa de Robert tirou o homem da fila de execução. Robert pode ter sido condenado com base em evidências científicas falsas e desatualizadas. Em 2002, Robert Leslie Robertson foi a julgamento acusado de ter matado a própria filha de 2 anos, Nikki. A promotoria afirma que ele a levou para o hospital já desacordada. Exames mostraram que a garotinha tinha uma lesão cerebral que indicava que ela havia sido agredida violentamente. O caso ficou conhecido aqui nos Estados Unidos como crime do bebê sacudido. Roberts alegou que encontrou a filha já desacordada na manhã do dia 31 de janeiro. Ele disse que pegou o carro e levou a menina a um hospital próximo. Nikki apresentava inchaço no cérebro, sangramento na superfície cerebral e na retina. Os médicos desconfiaram e chamaram a polícia. Durante o julgamento, Robert Robertson acompanhou tudo com frieza. Ele não demonstrava afeto por Nikki. Os advogados de defesa diziam que não era frieza, e sim que o réu estava abalado. Separar famílias inocentes baseadas em acusações erradas é terrível.
A defesa também dizia que Nikki era uma criança com uma doença crônica. Dias antes da morte, ela teve febre e outros sintomas decorrentes de uma pneumonia viral, o que pode ter sido a causa do óbito. Mas os médicos que atenderam Nikki no hospital tinham outras informações. Há documentação há séculos de que essa condição existe, mas só recentemente conseguimos fazer testes melhores e não podíamos fazer ressonâncias magnéticas até as últimas décadas. Abuso e traumatismo craniano abusivo são um diagnóstico médico. Então, para chegarmos a isso, precisamos passar pelo que chamamos de diagnóstico diferencial e analisar todas as possíveis causas, incluir algumas, descartar outras e então chegar ao diagnóstico final. Um ano depois, a justiça confiou na declaração do pediatra que atendeu a menina na emergência. Robert Leslie Robertson foi condenado à pena de morte em 2003. 15 anos depois de preso, veio a surpresa. Robert foi diagnosticado com transtorno de espectro autista, um motivo para a frieza dele durante o julgamento. Durante anos, os sintomas apresentados por Nikki naquele dia sempre foram tratados como tremores violentos ou síndrome do bebê sacudido. Mas depois da condenação de Robert, pesquisas comprovaram que doenças como pneumonia, condições genéticas e acidentes como trauma de parto poderiam reproduzir os mesmos sintomas da menina. Uma reviravolta em um dos casos de pena de morte mais controversos dos Estados Unidos. Os americanos começaram a se perguntar: Robert Robertson merecia estar no corredor da morte? Há um ano, em outubro de 2024, menos de 90 minutos antes da execução, enquanto Robert aguardava do lado de fora da câmara de morte, um juiz concedeu uma ordem de restrição temporária. A execução foi remarcada para 17 de outubro de 2025. A confiabilidade dos diagnósticos passou a ser mais examinada em processos judiciais. Desde o caso de Robert Robertson, pelo menos 34 pessoas condenadas pela hipótese de síndrome do bebê sacudido foram libertadas, de acordo com o Registro Nacional de Exoneração. Robert Robertson estava calmo e esperançoso quando recebeu a informação de que a execução dele tinha sido mais uma vez suspensa. Um dia antes, ele foi entrevistado no corredor da morte e mais uma vez alegou inocência. Não sei o que aconteceu com ela. Sei que ela estava no chão e não sabíamos nada sobre o histórico médico dela. Eles simplesmente presumiram que eu era o culpado porque eu não conseguia explicar o que aconteceu. Se eu soubesse do histórico médico dela, eu poderia ter feito alguma coisa. Robert alega que o fato dele não demonstrar sentimentos também o prejudicou durante o julgamento. Eu não sabia que era autista, sabe? E eles começaram a agir como se eu fosse culpado. Como eu disse, já era ruim o suficiente perder minha filhinha. E quando me acusaram disso, eu não conseguia acreditar. Este apresentador pergunta o que ele quer que as pessoas saibam. E que esta é a última chance que ele tem de convencer que não matou a própria filha. Eu sou realmente inocente. Eu não fiz isso. Eu amo minha filha e não a matei. Robert diz que as pessoas inocentes precisam lutar até o final. Minhas palavras de incentivo são para encorajar quem continua lutando. Se forem inocentes, precisam lutar pelo que é justo, correto e tentar melhorar as coisas. Robert Robertson não foi tirado do corredor da morte. O Tribunal do Texas concedeu mais uma vez uma suspensão da execução e pediu nova análise do caso. Ele garante que nunca agrediu Nikki. Na dúvida, a Justiça do Texas dará a ele uma nova chance de pedir clemência. Uma dúvida que há mais de 20 anos ninguém consegue esclarecer. Robert é culpado ou inocente?